E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, pessoal, continuando a nossa revisão do primeiro bimestre de Química. Hoje nós vamos abordar substâncias. O que são substâncias? A gente já conheceu este conceito, né? São materiais que têm as suas propriedades bem conhecidas, determinadas e constantes, né? Isso é o que caracteriza que aquilo seja uma substância. Porém, dentro desse conceito, nós vamos ver o quê? Que existem tipos. E será que as substâncias podem ser misturadas? Ou elas são encontradas de uma forma mais pura? Como acontecem essas misturas? Se depois que misturar, será que eu consigo separá-las? Né? Vamos ver isso na aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. As substâncias podem se apresentar na forma simples. Como é isso? São aquelas formadas por um elemento químico só. Exemplo, O2, que é o gás oxigênio, e H2, que é o gás hidrogênio. Note que aqui só aparecem átomos de um tipo de elemento químico. Só hidrogênio. No gás nitrogênio aqui só nitrogênio. Não existe outro tipo de elemento químico. Também pode ocorrer a substância composta. Como o próprio nome já está dizendo, é aquela composta ou formada por dois ou mais tipos de elemento químico. Por exemplo, aqui a água, H2O, ela é composta de hidrogênio e oxigênio, certo? Então, aqui também, por exemplo, o ácido clorídrico, hidrogênio e cloro. Então, a substância composta é aquela que tem dois ou mais tipos de elemento químico na sua molécula. Temos o conceito também de substância pura. Veja que às vezes o conceito de substância pura é um pouquinho confundido com substância simples. Mas veja só, o que é uma substância pura, né? É aquela que não tem adição de outra. Então, se você tem lá no recipiente só gás e hidrogênio, por exemplo, naqueles cilindros de hospital, você só tem só gás e oxigênio, né, que serve para ventilação, para ajudar as pessoas. Só gás oxigênio puro, sem nenhuma contaminação, sem nenhuma mistura de gases. Ali você tem uma substância pura e simples ao mesmo tempo, né? Mas pode ocorrer uma substância pura e composta, claro, pessoal. Você pode pegar água sem nenhuma mistura, sem nenhum sal mineral, né? Água totalmente pura. É uma substância composta? É, mas está na sua forma pura, sem nenhuma mistura com nenhum outro material com nenhuma outra substância. Então, isso também caracteriza uma substância composta e pura também. Tranquilamente, pessoal. Ah, professor, então, quando é que ocorre, então, realmente, uma substância não ser pura? Quando ela vem, que é o caso da maioria das substâncias na natureza, se apresentam em forma de misturas. E o que são misturas? Aí sim, você pega. É aquela substância, né, que você está no recipiente ali que tem dois ou mais substâncias puras. Eu peguei esse conceito de substância pura, eu tenho água pura, por exemplo, e tenho cloreto de sódio puro. Eu tenho água pura e tenho gás oxigênio dissolvido puro na água. Um exemplo, né? O gás ozônio puro dissolvido dentro da água. Nesse caso, eu vou ter o quê? Uma mistura, porque eu tenho duas substâncias puras, mas que estão ali no mesmo recipiente. Estão juntas, né? E outro detalhe muito importante: não reagem entre si. Lembrem disso, coloque isso na cabeça de vocês. Não reagem entre si. Uma mistura, ela não pode haver uma reação química. Por quê? No caso da mistura, por exemplo, aqui na foto, vocês conseguem ver, vou até dar uma ampliada. Vocês têm o que? Água e óleo. Aqui eu vejo a água e o óleo tranquilamente. E o água e óleo eu sei. Estou vendo, a gente vê que não se mistura, né? Não reage, melhor dizendo. Estão aqui, eles não se misturam muito e não reagem.
Água e sal, aparentemente eles reagem, né? Porque você não vê mais o sal. Mas é outro caso também que não há uma reação química. E para eu saber o que é uma reação química, eu vou lembrar lá de fenômeno químico. Quer dizer o quê? Não ocorre uma transformação daquelas substâncias. O sal e a água não se transformam, mesmo quando misturados. Água e óleo também não se transformam em outra substância. Então, isso aí é o que caracteriza mistura. Duas ou mais substâncias puras misturadas ali e não reagem entre si. Guardem esse conceito. Vamos avançar para misturas. Reparem bem essas duas situações aqui, pessoal. Esse quadro de cima e o de baixo. Qual será que está acontecendo uma reação química e qual será que é mistura? Evidentemente, ó, vocês veem na reação de cima, no quadro de cima, ó, liberação de gases, chama, né? Até uma explosão, uma pequena explosão aqui. Isso são características, liberação de gases, chamas, mudança de cor, coisas desse tipo são características de reações químicas, reações químicas. Quando você não vê nenhum desses fatores, ó, você está vendo o sal adicionado aqui, não tem mudança de cor, não tem liberação de gás, praticamente não acontece nada. Aí você já vai deduzir que aquilo é o quê? Uma mistura, não acontece reação química. Então, sim, vocês acertaram. Esse de baixo aqui, esse caso aqui é um caso de mistura. Vamos ver como são os tipos e essas relações. Existem misturas de todos os jeitos, né? Com todos os estados físicos. Líquido e sólido, por exemplo, essa, né? O sal na água. Sólido e sólido, a gente pode pegar a nossa terra, o solo. Se você olhar o solo, um corte do solo, você vai ver que tem areia, tem argila, tem pedra. Ali é uma mistura de sólidos, né? O solo. Você pode pegar gás e sólido. Por exemplo, a poeira, quando você está varrendo sua casa, que se levanta ali, eu tenho gás, né? O ar atmosférico, misturado a quem? Ao sólido da poeira, aquela fuligem, né? Aquela poeirinha fina que sobe quando você está varrendo a casa. Na verdade, ali é uma mistura do ar atmosférico, que já é uma mistura de gases, adicionado ao sólido que é a poeira. E um gás e um líquido pode ser uma água com gás, né? Tem um gás dissolvido ali, gás carbônico, pode ser o refrigerante ou outra coisa do tipo, né? Essas misturas nós temos contato com ela todo santo dia, né? No nosso dia a dia. Então é interessante conhecê-las, né? Como podem ser as misturas? Podem ser homogêneas ou heterogêneas. Nós vamos comentar sobre ela melhor já já, viu? As mudanças de estado físico das misturas são diferentes. Lembram que na aula passada as substâncias puras possuem um ponto de fusão e de ebulição fixo, né? Um patamar que a temperatura não sobe, não altera. No caso das misturas, é diferente. Nós temos uma variação. Vou mostrar para vocês um diagrama. Mas será que ocorrem exceções, professor? Será que alguma mistura se comporta como uma substância pura em algum momento? Sim. Como eu disse, não apresenta ponto de fusão e ebulição fixos, exceto quem? Misturas eutéticas ou azeotrópicas, certo? Esses dois tipos aqui vão apresentar características bem interessantes. Então vamos avançar, vamos conhecer um diagrama de mudança de estado de uma mistura, né? Agora nós estamos falando como é que a mistura normal se comporta. Veja que ao partir do começa a fusão aqui, até terminar a fusão para se transformar em líquido, eu tenho uma variação de temperatura, certo? Eu não tenho mais aquele patamar que seria uma substância pura. Da mesma forma do, do estado líquido para o gás, né? Uma vaporização aqui, uma evaporação, eu não tenho aquele patamar linear, né? Eu tenho uma variação na temperatura.
Então essa é uma característica. Se você olhar um gráfico desse, você já pode deduzir que isso aqui não vai ser uma substância pura. Vai ser um diagrama de mudança de estado de uma mistura, né? A mistura tem essas duas variações no ponto de fusão, que é isso aqui, e no ponto de ebulição. Tranquilo, pessoal? Já a mistura eutética, né? Vejam aqui, ó, já está grifado aqui esse padrão, ó. Parece com uma substância pura. O seu ponto de fusão de uma substância eutética, ele é igual a uma substância pura. Ó, percebam aqui, ó. Ele tem esse momento aqui ao longo do tempo e a sua temperatura não altera até que ele se transforme em líquido. Já o ponto de ebulição, ó, nós vemos uma variação na temperatura. Então, o ponto de ebulição se comporta como uma mistura normal. Na mistura azeotrópica também, ó, já é o contrário. Nós temos o ponto de ebulição igual da substância pura. Temos um padrão que não se eleva só quando ela termina de se transformar em vapor e a temperatura passa a subir. Veja que o padrão de ponto de fusão da azeotrópica é igual à mistura normal. É uma variação, né? Uma variante aqui. Então, na mistura azeotrópica, só para fixar, o ponto de ebulição é que é constante, é fixo, né? Na mistura eutética, o ponto de fusão é que é fixo, né? Façam esse link aí, pessoal. Exemplos. A solda de rádio, né? Solda de eletrônicos tem essa característica do ponto de fusão dessa mistura de metais aqui, que é usado, ser um ponto de fusão só. Veja, e precisava ser assim, porque como é que eles iam derreter, né, para soldar, se uma substância derretesse com mais temperatura e outra com menos, não ia dar certo, não ia ser uma liga de metais para soldar. Ia um ia derreter primeiro do que o outro, né? Não ia ter sentido essa mistura de metais. Outra interessante aqui, ó, deixa eu limpar aqui para vocês visualizarem melhor. O álcool 70, né, tão famoso agora em tempos de pandemia. O álcool 70, quando você vê isso aqui, 70%, quer dizer o quê? O grau dele, ele tem 70% em massa, né, de álcool. E o restante, né, para completar os 100% da solução, é com água, né, completado com água. Então, quer dizer o quê? Que o álcool, sendo esse aqui, sendo outro álcool comum, né, 46 ou 96 graus, seja qualquer álcool que for, não sendo álcool anidro, que é o álcool puro, né? Ele vai ser uma mistura, na verdade, de álcool com água e algumas substâncias emolientes para hidratar a pele, né? Alguns álcools em gel tem isso aí. Então, essa vai se comportar com um ponto de ebulição fixo, interessante, né? Ele vai, é tanto que quando você coloca nas mãos, você sente que ele evapora por igual. Tanto o álcool como a água dele evapora igualmente, né? Você vê ele evaporar na sua mão, você não sente o álcool evaporar primeiro e a água e a mão ficar molhada, por exemplo. Você sente, você vê os dois evaporando de uma vez só. Por quê? Porque o ponto de ebulição do álcool dessa mistura azeotrópica é fixo, é igual, né? Ele caminha igual. Tranquilo, pessoal? Vamos conhecer tipos de misturas, né? Nós temos tipos. Mistura homogênea, né? Que é uma mistura homogênea ou também chamada de solução, certo? Soluções. Preste atenção bem no detalhe, elas possuem um só aspecto, que também é chamado de fase, mesmo observado em microscópio. Não esqueçam disso aqui, ó. Você vê o que? Água com açúcar dissolvido. O que é que você vê aqui? É só a água. Se fosse sal também, né? Então, apesar de ter duas substâncias aqui, mas você só vê uma fase, você vê uma coisa homogênea, um aspecto só.
Por isso que é chamada de mistura homogênea. Mesmo que eu coloque isso no microscópio, eu não vou ver ainda água e açúcar separados, né? Porque eu teria que ver um microscópio com moléculas, né? E não tem esse microscópio tão potente assim a todo momento, né? Misturas heterogêneas. Quem são elas, pessoal? Possui dois ou mais aspectos ou fases. Aqui eu tenho uma fase só. Vou até circular aqui para vocês verem direitinho. Eu só estou vendo tô vendo água só. Então eu tenho um aspecto só, homogêneo. Aqui ó, eu vejo nitidamente o óleo, a água e a areia. Eu tenho três fases bem nítidas aqui. Então, se eu consigo ver isso tranquilamente, eu tenho uma mistura heterogênea, né? E dependendo das fases que ela possui, eu posso chamá-la de bifásica ou trifásica, dependendo da situação. Nesse caso aqui, eu tenho uma, duas, três, trifásica, né? Essa substância aqui. E temos outro tipo também. Uma mistura coloidal. O que é isso, pessoal? Que tipo de mistura é esse? Veja que essa mistura é o que confunde muita gente e pode até enganar, né? A gente pode até se enganar com ela. Os componentes dessa mistura não se distinguem a olho nu, mas com um microscópio é possível ver os componentes da mistura. Ou seja, é uma mistura que parece homogênea, porém ela é heterogênea. Veja essa foto aqui. Isso é uma foto do sangue, né? O sangue, se você for fazer um exame de sangue ou levar um corte, você vê que ele sai como um líquido homogêneo, né? Você não vê mistura ali, você vê um líquido avermelhado escuro e pronto, né? Então é de se imaginar que o sangue é uma mistura homogênea. Porém, quando você coloca ele no microscópio, facilmente você vai notar o que? A parte sólida do sangue, as células, né? E outras coisas, e o plasma sanguíneo, que é a parte líquida, com água, sais minerais e outras substâncias. Então, se eu tenho sólido e líquido, eu já não tenho mais, e eles são perceptíveis, eu tenho uma mistura, mas não é mais homogênea. Eu consigo ver o sólido e o líquido, mesmo com o microscópio, mas eu consigo ver. Então, eu tenho uma mistura heterogênea do tipo coloidal, né? Ela parece homogênea, mas na verdade ela é heterogênea. São os famosos coloides, né? Coloides. Temos outros exemplos também. Por exemplo, o leite. O leite aparentemente ele é homogêneo, né? Você está vendo aqui um líquido branco, tranquilo, né? Facilmente a gente diria que ele é homogêneo, mas se você coloca também ele no microscópio, vocês vão ver aqui, ó, a parte sólida dessas bolinhas de gordura e a parte líquida, a água e os sais minerais dissolvidos na água do leite. Então, o leite também é um coloide. É uma mistura coloidal que parece homogênea, mas na verdade é uma mistura heterogênea. Então, para que vocês não caiam nessa pegadinha, lembre-se, uma mistura homogênea ou uma solução, ela só possui um aspecto só, mesmo observado no microscópio, viu? Não esqueçam desse detalhe. Tranquilidade, vamos para frente. Uma coisa bem interessante das misturas que eu quero abordar é a solubilidade, né, que pode alterar o aspecto das soluções, principalmente. Por exemplo, existem soluções, aí veja que quando eu falo soluções, automaticamente eu estou falando de quem? De misturas homogêneas. Como é que elas podem se apresentar, essas soluções, pessoal? Uma solução aqui eu estou adicionando um sal, por exemplo, né, um sólido, em água ou num líquido qualquer, né? O que é que acontece aqui? Quando eu adiciono ele, que ele se mistura totalmente, né? Você está vendo aqui uma fase só, eu tenho uma substância insaturada. Quando eu adiciono muito sólido, muito soluto, né? Como se diz, o que é que acontece? A capacidade desse líquido de dissolver o soluto, aquele sólido, chega ao limite. E quando passa desse limite, eu tenho uma solução saturada.
você consegue ver aquele sólido sobrando, né, no recipiente. Por exemplo, se eu colocar muito sal ou muito açúcar nessa água, esse copo com água, vai chegar um momento que a água não vai conseguir mais dissolver. Aí aquela solução vai se transformar em solução saturada, né? O que era insaturada passou a ser saturada. E se eu continuar colocando mais sólido, eu vou transformar o que era saturado numa solução supersaturada, né? Então veja que interessante, vai ser uma solução, né, uma mistura homogênea e vai começar a ter característica de mistura heterogênea. Por conta de quê? Que eu alterei a solubilidade do sistema, né? Aqui eu estou vendo, ó, homogêneo tranquilo, mas aqui eu já passa a ser, via de regra, heterogênea. Veja que interessante. E essa solubilidade também pode ser alterada por conta da temperatura. Todas as substâncias, né, principalmente líquidos, no caso, que são tidos como solventes, têm um coeficiente de solubilidade. Por exemplo, como é que funciona esse coeficiente? Eu tenho uma solubilidade de gramas de um sólido, né, de um soluto, por gramas de um solvente. Ou, nesse caso, sendo mais específico, cloreto de sódio por gramas de água. O que é que significa dizer? Qual é o padrão? Que a 0 graus, a água, 100 gramas de água, consegue dissolver 35,7 gramas de sal. Veja que ao passo que eu vou aumentando para 50 graus, ou seja, eu aumentei a temperatura da água, ela já pula para 37 gramas, ou seja, a água aumentou seu poder de solubilidade, né? Conseguiu dissolver mais sal do que o normal, se ela tivesse em 0 graus, se ela tivesse fria, né? Então isso acontece não só com sal, com açúcar, com qualquer outra substância que você queira, né? A solubilidade é alterada, ela é aumentada quando eu aumento também a temperatura, não esqueçam disso. E aqui um exemplo prático para vocês visualizarem. Eu tenho 25 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água, tranquilo, né? Aí eu vou ter uma solução insaturada. Dissolveu totalmente, solução homogênea, bonitinha aqui. O que é que vai acontecer? Se eu colocar 50 gramas de sal em 100 gramas de água. Veja, o poder da água aqui consideramos temperatura ambiente, 20 graus, né? 20 e poucos graus. Nessa temperatura, a água só consegue dissolver 36 gramas de sal, né? Então, se eu coloquei 50 menos 36, que é o coeficiente que a água pode, nesta temperatura, dissolver, 100 gramas de água, vai sobrar quanto? 14 gramas, que a gente chama de corpo de fundo, que é a sobra que fica no recipiente. Então, o que era uma solução homogênea, bonitinha, se transformou numa solução saturada, né? Você consegue ver o resto, vamos dizer assim, o que sobra, uma sobra de soluto, de sólido, né? Nessa mistura. E aqui um exemplo bem prático e interessante de uma solução supersaturada. Veja que interessante também, algumas soluções supersaturadas, quando elas estão em equilíbrio, né, não tem agitação mecânica, não tem mudança de temperatura nelas, elas visualmente se comportam como uma solução insaturada. Mas se acontece qualquer coisa que quebre esse equilíbrio físico delas, veja só, eu limpar aqui a tela para vocês visualizarem melhor. Essa solução aqui, ó, aconteceu algo com ela, deixa eu dar um zoom para que vocês vejam o começo. Aqui ela tá aqui eu estou vendo o quê? Praticamente só o líquido, então aqui para mim eu tenho uma solução normal, insaturada, né? Mas algo perturbou o equilíbrio químico dela, ó. Veja só o que, é que vai acontecer, ó. Ela vai começar a cristalizar e formar o que a gente chama de corpo de fundo aqui, ó, né? Todo aquele sólido que estava sobrando começa a aparecer.
foi perturbado o equilíbrio químico dela. Veja que interessante, né? Essas particularidades das soluções. Vamos avançar, pessoal. Se, como eu disse a vocês, se eu tenho duas substâncias no mesmo recipiente, duas ou mais, e elas não reagem entre si, elas não formam novas substâncias, né? Não vão se combinar. Qual é a lógica? Que em certo momento, com uma certa técnica, eu possa separá-las. Se elas não reagem, não trocam seus componentes, então eu posso, se eu misturei água e sal, eu posso separar o sal da água, não é? Então isso pode acontecer sim. E como é que isso é feito? Com as técnicas de separação de misturas. Existem as técnicas para as homogêneas e as técnicas para as heterogêneas. Por exemplo, evaporação. É como se consegue o sal, né? O sal de cozinha. É a evaporação da água do mar. A água evapora e resta o sólido, né? No caso de uma mistura homogênea, né? Destilação simples. Eu quero separar dois líquidos, né? Então eu vou destilar para que um evapore e o outro fique no recipiente. Eu vou usar um destilador para isso. Eu vou trabalhar com ponto de ebulição das duas substâncias, né? Que vão ser diferentes. Destilação fracionada é a mesma destilação, porém, eu vou ter uma torre de fracionamento. Onde ocorre muito isso? Com o petróleo. Pois o petróleo, nós sabemos que ele é a origem, né? Ele é matéria-prima para vários e inúmeros produtos, né? Então, cada fase dessa torre de destilamento, de destilação, pessoal, sai um produto. Por exemplo, as fases mais quentes, né? As temperaturas mais quentes vão gerar óleo lubrificante. Aí a gente vai avançando para um material mais refinado, né? Aliás, as mais frias. As mais quentes vão refinando, aí sai o óleo diesel, aí depois sai gasolina, parafina, certo? Então, cada torre dessa aqui, cada parte da torre, deixa eu dar um zoom para vocês verem um pouquinho melhor. Cada parte tá aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tá até as cores diferentes. Sai um tipo de material diferente. Liquefação fracionada é o mesmo estilo, digamos assim, da destilação fracionada, só que eu não vou destilar, eu vou pegar gases e vou liquefazê-los. Se eu quero liquefazer um gás oxigênio ou gás hidrogênio, por exemplo, para ser melhor de armazenar, eu vou colocar o ar atmosférico que tem oxigênio, nitrogênio, né? Um pouco de hidrogênio, argônio, um pouquinho desses traços. Vou colocá-los numa câmara, eu vou adicionar pressão, vou retirar a temperatura, adicionar pressão e como cada um tem um ponto de liquefação próprio, em cada câmara dessa é o mesmo estilo de câmaras. Vai liquefazer um gás desses, então eu vou liquefazendo e retirando, né? A mesma lógica, né? O mesmo conceito. E a dissorção é quando um sólido, né? Ou outro material tem a capacidade de absorver, de captar gases, principalmente, né? Ou líquidos, dentro do seu interior sem aumentar o volume. É como se fosse uma esponja bem específica, né? Ele consegue separar dois tipos de gases no material, por exemplo, um sólido consegue captar um tipo de gás que tem afinidade química com ele e deixar o outro tipo de gás. E não aumentar de volume, né? Não inchar. Porque se você coloca numa esponja normal, uma água, alguma coisa, a tendência dela, né, é inchar. Mas os materiais adsorventes, eles têm essa capacidade de não inchar. Eles continuam do mesmo tamanho, mesmo volume, mas conseguem filtrar, né, absorver aquela substância. Bem interessante. As separações de misturas heterogêneas são mais simples, né? São técnicas mais simples porque você está vendo os dois ou três tipos de substâncias, então é mais fácil de separar. Catação, por exemplo, é o que se faz no dia a dia quando se separa, quando se cata feijão ou algum outro cereal, separa, né?
os bons dos ruins, você faz isso mecanicamente. Ventilação geralmente se faz quando vai se limpar o arroz. Coloca-se o material numa peneira, né? Joga para cima, as cascas são mais leves, o vento leva e fica o arroz que é mais denso, mais sólido na peneira, né? Ventilação. Peneiração, eu quero separar dois sólidos, um maior de um menor. O que é que eu faço? Passo na malha da peneira, o maior fica na peneira e o menor passa e eu tenho a separação de dois sólidos ali. Separação magnética, agora eu me uso de quê? De um ímã, né? Eu utilizo um ímã para separar aquele metal daquela outra substância. No caso aqui eu tenho de malha de ferro e enxofre, né? Como é que eu separo isso? Se eu for peneirar não dá certo, os dois sólidos vão passar, né? Então eu tenho que utilizar a separação magnética. Decantação, eu quero separar dois líquidos ou até um sólido de um líquido, né? O mais denso, aí eu vou me usar da densidade. Vou deixar aqui o mais denso vá para baixo, retiro o mais denso, ficando com o menos denso. Isso acontece muito. Um balão, por exemplo, água e óleo, você pode colocá-la num balão, a água é mais densa, você libera a água na torneirinha e fica só o óleo naquele recipiente. Você fez uma decantação. Centrifugação é um processo semelhante à decantação, porém é mais acelerado pela força centrípeta, por uma centrífuga, né? Uma máquina. O que acontece o quê? Por exemplo, se faz isso para análise do sangue. Você coloca o sangue, que é uma mistura heterogênea, lembram? E na centrífuga ele vai girar, girar e vai separar, vai decantar, vai jogar o que é sólido, que é mais denso, as células, né? A parte sólida do sangue para o fundo do tubo de ensaio. E o plasma sanguíneo vai ficar em cima no tubo de ensaio. Então eu decantei, né? Eu deixei o denso mais embaixo e o menos denso em cima. Dissolução fracionada. É num caso que eu tenho dois sólidos que não dá para separar com nenhuma dessas outras técnicas. Por exemplo, a sal e areia. Como é que eu separo sal e areia? Se eu for peneirar, se eu for fazer qualquer uma dessas técnicas, o sal e a areia vão passar juntos, né? O que acontece? Eu vou fazer por partes. Dissolução fracionada é o seguinte: vou adicionar água nesse sal e nessa areia. O que é que vai acontecer? Primeiro eu vou filtrar o mais denso, né? O mais sólido, a areia vai ficar, a água vai arrastar o sal junto com ela e depois eu coloco para evaporar a água e fico com o sal. Então é feita por partes, por isso que é dissolução fracionada. Eu dissolvo um dos componentes e depois eu termino a separação. Filtração simples, essa a gente faz, né? Todo dia em nossas casas, no nosso café do dia a dia, né? E é o que? Separar um sólido, numa mistura sólido e líquido, separar o sólido, que é o pó do café, e ficar só um líquido, né? Que é o café. Filtração a vácuo, como é essa? É a mesma coisa da filtração, eu quero separar um sólido de um líquido, né? Mas a única diferença é que tem um vácuo, né? Tem uma bombinha de vácuo para quê? Para acelerar esse processo, né? Geralmente a filtração simples, esse processo é bem lento, né? Demora. E na filtração a vácuo não, ele é bem mais rápido. Sublimação. Sublimação eu vou também trabalhar com a característica de alguns materiais que passam direto do sólido para o gasoso, né? Não passam no estado líquido. Alguns materiais têm essa propriedade. Nós vemos muito que o enxofre tem essa propriedade, né, de sublimar. Aliás, o iodo, né? E nós temos, sabe o que também, pessoal? Por exemplo, a maioria de estampas de camisas, por exemplo, se utilizam dessa técnica de sublimação. O que é que acontece? A tinta que está no estado líquido, né? Quer dizer, está numa mistura líquido e sólido, é passada para um papel, aí ali ela seca, fica só o sólido.
esse papel vai em cima do tecido e é aplicado uma temperatura alta naquele papel. O que é que acontece? A tinta é vaporizada, né? Sai do estado sólido do papel, vai para o estado de vapor, penetra no tecido e lá no tecido a temperatura baixa, né? No tecido de novo e ela torna a ser sólida a tinta, né? A tinta não passa pelo estado líquido, então eu sublimei aquela tinta. Por isso que as técnicas de estamparia melhoraram e você coloca estampa de todo jeito, foto, qualquer imagem, por conta dessa técnica de sublimação, chama-se sublimação, né? Tem sublimação parcial e total, né? De uma imagem, por exemplo. Então essa técnica de sublimação, né? É uma separação. Eu tiro aquela tinta do papel e transfiro ela para o tecido. É uma técnica de separação de misturas também, pessoal. Então essas são as principais técnicas, né, de separação de misturas, as mais utilizadas, mais conhecidas, e a gente pode, né, até visualizar elas no nosso dia a dia. Veja que interessante. Então, nessa questão de separação de misturas de substâncias, encerramos por aqui, pessoal, essa aula e até a próxima aula. Fiquem com Deus, um abraço.